E aí, meus amigos, voltamos agora com o direito tributário e com a teoria pentapartida, continuidade ali da introdução ao estudo de direito tributário e a continuidade, a ideia dos tributos em geral, aquela parte conceitual, a gente já passou e agora vamos tratar especificamente dos tributos em espécie. Mas antes, precisamos entender o que é isso aqui, ó. Teoria pentapartida das espécies tributárias. O STF decidiu que no Brasil a gente tem 5 tributos: contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, impostos, contribuições especiais e as taxas. As taxas serão os tributos mais importantes dessa aula de hoje, porque é o que mais tem caído em prova de concurso. Tranquilo? Mas por que que se discutiu sobre isso? Se discutiu sobre isso basicamente por causa desse artigo aqui, ó. O artigo 5º do CTN, mais uma vez eu repito, o CTN é anterior à Constituição e foi recepcionado com status de lei complementar de normas gerais sobre direito tributário. O artigo 5º fala que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. O STF foi lá e disse o seguinte, olha, nesse ponto o CTN não foi recepcionado pela Constituição. A Constituição Federal, ou então disse menos do que deveria dizer. A Constituição Federal tem mais dois tributos. Empréstimos compulsórios são sim tributos e as contribuições especiais também são tributos. Aí eu te falo, se numa prova se falar o seguinte, o STF adotou a teoria pentapartida das espécies tributárias, certo? O CTN adotou a teoria tripartida das espécies tributárias, certo? Isso você precisa ter em mente para não ser posto em nenhum tipo de pegadinha sacaneadora de uma banca examinadora. Então, teoria tripartida foi adotada pelo CTN, de fato, e a teoria pentapartida foi adotada pela Constituição. Há quem diga que hoje realmente ainda existe a teoria tripartida e empréstimo e contribuição estariam dentro aqui de taxas ou impostos, mas isso não prevalece no STF a teoria pentapartida. Tranquilo? Vamos começar hoje tratando sobre os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, eles são previstos inicialmente no artigo 148. Eu quero te dizer uma coisa. Amigão, amigona, se você errar uma questão sobre empréstimo compulsório, depois de ler essa aula, você vai me mandar uma mensagem ou eu vou descobrir de algum modo e eu vou... Não sei não, vou ficar com raiva. Você não pode errar a questão de empréstimo compulsório. Por quê? Porque é só entender o que está aqui na Constituição 148. Eu vou dar mais algumas dicas que vão matar tudo e vai cair. Nas próximas provas, vocês vão ver. Vai cair uma questão sobre empréstimo compulsório nas próximas provas e eu tenho sentido isso. Mas não é tão incomum assim cair principalmente umas perguntinhas sobre a letra da Constituição. E a pergunta que mais se faz, por incrível que pareça, é abordando o fato de empréstimo compulsório ser um tributo exclusivamente federal, só a União pode instituir, e mais ainda, que só pode ser instituído por lei complementar. Então veja só, por mais que seja um empréstimo compulsório para atender a despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, guerra ou sua iminência, ainda assim, esse empréstimo compulsório vai ter que ser por meio de lei complementar. Mas, professor, é guerra, tem uma guerra vindo, precisa do dinheiro. Será que não pode uma medida provisória? Não. Toda vez que a Constituição fala que é por lei complementar, não cabe medida provisória. Onde tem lei complementar, não cabe medida provisória. Tranquilo? Então, lei complementar, independente da razão, é o que vai ser o instrumento de instituição de um empréstimo compulsório. Ele pode ser para esse tipo de despesa extraordinária, guerra, calamidade pública ou sua iminência, e pode ser para investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. E aí se observa o disposto no artigo 150(3)b, e aqui eu quero dizer a vocês o seguinte, para o inciso 2, a necessária observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. A gente vai tratar na próxima aula sobre os princípios, mas o que importa para você é o seguinte, a anterioridade anual não se pode cobrar um tributo no mesmo ano em que ele foi instituído ou majorado, e a anterioridade nonagesimal não se pode cobrar um tributo antes de que decorridos 90 dias quando ele é instituído ou majorado.
Tranquilo? Para investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, deve-se observar. Para guerra, como é guerra e é muito mais urgente, não se deve observar a anterioridade, mas ainda assim se exige o quórum qualificado da lei complementar, a maioria absoluta não pode ser por medida provisória, tá? Parágrafo único fala que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Isso significa o quê? Que é um tributo vinculado? Não. Que é um tributo de arrecadação vinculada. A gente viu isso na aula passada. Empréstimo compulsório, por conta do 148, parágrafo único, é um tributo de arrecadação vinculada. Tranquilo? Então vamos lá. As características do empréstimo compulsório. É um tributo federal que exige lei complementar de arrecadação vinculada restituível. Isso é importantíssimo, também falamos na aula passada. O empréstimo compulsório é restituível, por isso é chamado de empréstimo, mas não por isso ele deixa de ser um tributo. É um tributo restituível, sim, mas não é porque é restituível que não é tributo. Tranquilo? E, no caso do imposto do empréstimo compulsório de guerra, ele é uma exceção à anterioridade anual e nonagesimal. No caso de relevante interesse nacional, ele não é exceção e deve observar, sim, as anterioridades. Beleza? Vê o que o STF decidiu. O STF decidiu que o depósito judicial, parece óbvio, mas decidiu que o depósito judicial não é um empréstimo compulsório porque é uma faculdade do contribuinte. A ideia que se discutiu aqui era que o depósito judicial poderia ser obrigatório, por exemplo, para embargar uma execução fiscal ou para discutir a validade de um crédito tributário. Isso a gente vai ver também no nosso curso, que inclusive já foi, não quanto aos embargos, mas quanto à necessidade de depósito para poder discutir administrativamente um débito tributário, isso já foi declarado inconstitucional também. Mas a ideia é, quando o cara tem que fazer um depósito em juízo, a ideia que se levou para o judiciário foi a seguinte: mas eu faço um depósito e depois eu pego de volta. Então isso é um empréstimo compulsório, porque está me exigindo. Mas aí o STF, à época, em 2010, disse o seguinte: o depósito judicial ele não é um empréstimo compulsório porque o contribuinte faz, se quiser, esse depósito, enquanto o empréstimo compulsório, como até o nome diz, compulsório, tem compulsoriedade, e a gente vai lá no conceito de tributo do artigo 3º do CTN que todo tributo é compulsório, prestação pecuniária compulsória. Tranquilo? Gente, empréstimo compulsório é só isso. Então você não pode errar, Nunca confunda empréstimo compulsório com imposto extraordinário de guerra. Imposto extraordinário de guerra, quando a gente for estudar esse imposto, eu vou fazer um comparativo aqui com o empréstimo compulsório. Mas o imposto extraordinário de guerra, esse não precisa de lei complementar. O imposto residual precisa de lei complementar, mas o extraordinário de guerra não precisa, pode ser por medida provisória. Então, se está vindo a guerra e você é o consultor lá do presidente, você vai dizer para ele: presidente, quer dinheiro para a guerra? Imposto extraordinário de guerra é mais fácil, porque o empréstimo compulsório você precisa de lei complementar, professor. Eu aprendi lá no Revisão PG, é isso aí, tá? Fale isso pro presidente quando você for advogado da União. Beleza? Seguinte, quer dizer, não fale não, porque se você falar, quer dizer que a gente vai ter uma guerra. Não fale não, vamos deixar isso para lá. É melhor sem guerra. Vamos tratar agora de contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é assunto fácil também, gente. É assunto fácil e tem muita coisa. E você também não pode errar. Eu permito que você erre uma questão sobre taxa, porque tem muita jurisprudência e tal. Mas sobre contribuição de melhoria e empréstimo compulsório, você não pode errar. E muitas vezes a gente deixa de lado esses tributos, achando que nunca cai, que é fácil, que é besta. Mas você não vai deixar de lado. Só com essa aula você acerta qualquer coisa sobre contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Pode me cobrar. Seguinte, Constituição Federal, no artigo 145, fala que todos os entes podem cobrar uma contribuição de melhoria, e se liga como ele meio que conceitua a contribuição de melhoria. Ele fala que a contribuição de melhoria pode ser instituída e ela vai ser decorrente de obra pública. Vou explicar melhor aqui um pouquinho. Não é decorrente somente de uma obra pública, né? Isso é muito pouco. É decorrente de uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária, certo? Então, havendo valorização imobiliária,
é possível que o ente público cobre a contribuição de melhoria daqueles que realmente receberam essa valorização imobiliária. Isso significa o seguinte, a base disso, por que isso existe? Pense o seguinte, o Estado faz uma obra pública com dinheiro de todos, arrecadação não vinculada, e aí investe e faz uma determinada obra pública. Essa obra pública beneficia poucos, beneficia somente alguns. Então, esses alguns acabariam se enriquecendo às custas do dinheiro de todos que contribuíram para aquela obra pública. A ideia então é, já que vocês tiveram um benefício específico se utilizando de verba pública arrecadada de todos, vocês também vão ter que contribuir um pouquinho a mais para todos, para fazer valer essa valorização imobiliária que vocês obtiveram. Sacou? Essa é a ideia da contribuição de melhoria. Se liga o que diz o artigo 81 do CTN sobre a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, para não ter um enriquecimento ilícito aí do Estado, não pode ter um enriquecimento ilícito do particular, beneficiado. E aí quando ele é beneficiado, eu vou até fazer um pause para dizer o seguinte, é na zona de influência, tá? Não se pode cobrar contribuição de melhoria por uma obra pública realizada na zona oeste de São Paulo e cobrar cobrar contribuição de melhoria lá na zona norte. Não, a contribuição de melhoria tem que ser na zona de influência. Essa expressão é legal. Zona de interferência ou zona de influência, tá? Somente ali que se pode cobrar a contribuição de melhoria. E ela tem como limite a despesa realizada, para que o Estado aí não passe a ser aquele que se enriquece ilicitamente. E como limite individual, se liga, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, se o seu imóvel foi beneficiado numa valorização imobiliária de 2 milhões de reais, você não pode pagar nunca mais de 2 milhões de reais. Se o custo total da obra foi de 5 milhões, não se pode cobrar de cada imóvel uma soma que dê mais de 5 milhões de reais. O nome disso aqui, que importa também para fins de prova, é o sistema do duplo limite, ou sistema dos duplos limites, ou sistema dos dois limites, enfim, é o sistema que tem dois limites, o limite global, que é o valor da obra, e o limite individual, que é o valor da valorização imobiliária suportada por cada imóvel. Tranquilo? Sistema do duplo limite, global e individual, leve para você. Quando a gente fala em contribuição de melhoria, a gente tem que observar o seguinte, não se pode tratar como contribuição de melhoria uma determinada atividade do Estado que seja ordinária. Por exemplo, o recapeamento de via já asfaltada. Quando você faz o recapeamento de uma via já asfaltada, isso pode até de algum modo valorizar aquele imóvel público, mas isso não é uma obra pública. Isso aqui é a mera atividade do estatal regular de organizar aquela via que já era asfaltada. O Estado não devia ter deixado nem ela ter sofrido a deteriorização para precisar ser recapeada. Então, por mais que isso de algum modo valorize os imóveis da região, o mero recapeamento não se enquadra na ideia de obra pública, tá? Diferentemente da pavimentação nova. E é assim que o STF decidiu, no RE 116/148 lá de São Paulo, bem lá atrás, em 93. E ele disse que a pavimentação nova é suscetível de vir a caracterizar benefício direto a imóvel determinado, com incremento de seu valor e pode justificar a cobrança da contribuição de melhoria, o que não acontece com o recapeamento. Dá uma lida nesse julgado. E aí diz que o recapeamento constitui simples serviço de manutenção e conservação da via. Tranquilo? A jurisprudência do STJ, ela é pacífica no sentido de que a contribuição de melhoria é um tributo, certo?
cabendo ao ente público a comprovação da valorização imobiliária, a fim de justificar o tributo que está sendo cobrado. Então, se liga, o ente público é que precisa demonstrar que houve uma valorização imobiliária. E por que ele precisa demonstrar? Ele precisa demonstrar que houve essa valorização imobiliária, olha a quantidade de julgados. O ente público tem esse ônus de demonstrar que houve a valorização imobiliária, porque a base de cálculo do tributo, o que é a base de cálculo? É sobre o que incide a alíquota. A alíquota é a percentagem, então você vai pagar um tributo, é 6%. Esse 6% tem que incidir sobre alguma coisa. Normalmente é sobre o valor de uma operação, é sobre o valor do veículo, sobre o valor venal do veículo ou da propriedade territorial urbana e tal. Mas, no caso, aqui vai ser o quantum da valorização imobiliária. O quantum da valorização imobiliária é a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota da contribuição de melhoria. Então, essa alíquota incidirá sobre essa base de cálculo, que por isso tem que ser demonstrada e comprovada pelo ente público que vai cobrar. Tranquilo? Sobre essa valorização, o administrador ele é criativo, né? Então se criou a valorização presumida de um imóvel decorrente de uma obra pública. E aí o STJ julgou em 2008 dizendo o seguinte, que a valorização presumida ela é estipulada pelo poder público competente quando ele efetua o lançamento da contribuição de melhoria, podendo o contribuinte discordar desse valor presumido. A valorização presumida do imóvel não é o fato gerador da contribuição de melhoria, mas tão somente o critério de quantificação desse tributo, que pode ser eligido por prova em contrário apresentada pelo contribuinte. Se liga, há diversos julgados do STJ no sentido de que a valorização imobiliária tem que ser comprovada pela Fazenda Pública. Mas há esse outro julgado dizendo que é possível a valorização presumida, ou seja, essa definição desse quantum, e caberia, nesse caso, prova em sentido contrário apresentada pelo contribuinte. A Fazenda Pública tem o ônus de comprovar que houve a valorização. Essa valorização pode ser presumida e, no caso de ser presumida, é ônus do contribuinte demonstrar que aquela valorização que se presumiu não é a que aconteceu de fato na situação cobrada. Tá bom? Agora, gente, eu vou trazer para vocês o que vai cair na prova desse ano. Vai cair na prova desse ano. É isso aqui, ó. Tá aqui atrás. Isso nunca caiu em prova. E eu acho que vai cair agora, porque tem um julgado relativamente recente sobre isso. Eu disse que isso aqui é a cara do CESP. O artigo 82, inciso 1 do CTN, ele exige lei específica para cada obra. Isso é um julgado do STJ de 2017. O STJ diz o seguinte, o artigo 82 exige lei específica para cada obra, autorizando a instituição da contribuição de melhoria. Então não pode existir uma contribuição de melhoria instituída de forma geral para qualquer obra. Cada obra tem que ter uma lei específica. Isso porque o artigo 82 do CTN exige que haja previamente à lei a divulgação de uns editais aí. A gente vai mostrar ele já já. Se liga, se a publicação dos elementos previstos no inciso 1 do artigo 82 deve ser prévia à lei que institui a contribuição de melhoria, só pode se tratar de lei específica, dada a natureza concreta dos dados exigidos. Se liga, o artigo 82 fala que deve-se trazer, antes de se cobrar uma contribuição de melhoria, os seguintes requisitos mínimos. A publicação, e isso vem por editais, do memorial descritivo do projeto, do orçamento da obra, determinação da parcela que vai ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada, aquilo que eu chamei de zona de influência, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. E aí segue, fixação de prazo, regulamentação do processo administrativo, ou seja, o CTN exige que para que se cobre contribuição de melhoria, antes se publique como vai ser aquela situação daquela obra pública, daquela valorização imobiliária. Então, o STJ veio e disse com razão que para se cobrar uma contribuição de melhoria, não é possível que haja uma lei geral de contribuições de melhoria.
é necessário que haja lei específica para cada obra da qual decorra a valorização imobiliária, da qual decorra a cobrança desse tributo. Tranquilo? Seguimos e vamos ver aqui esse artigo 177 que diz o seguinte: salvo disposição de lei, a isenção não é extensiva às taxas e contribuições de melhoria. Por quê? As taxas e contribuições de melhoria são tidos como tributos relativamente bilaterais, porque eles exigem prestação de um lado e de outro. Então, a rigor, uma isenção, ela não vai beneficiar tais tributos, porque, em regra, e por isso que tem a salvo disposição de lei em contrário, em regra, esses tributos demandam uma atuação dúplice, uma atuação que envolve particular e uma atuação que envolve o Estado. Por serem vinculados, em regra, as isenções não são extensivas às taxas e às contribuições de melhoria. Isso é importante e pode ser uma boa pegadinha de prova, tá bom? Gente, a gente encerra mais esse bloco por agora. Tem mais um bloco, pode ver que esse bloco foi mais curto, o próximo bloco também é curtinho. Temos mais um bloco e esse sim é o bloco que a gente vai tratar das taxas, que são os tributos que mais caem em prova. E aí a gente já vai ver um monte de jurisprudência. Tem jurisprudência para todo lado sobre taxas. Beleza? Aguardem e um grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco.